Há 2 dias que decorre uma expedição científica nas Ilhas Deserta, Porto Santo e nas Formigas, nos Açores. A missão deverá durar cerca de um mês e tem uma equipa constituída por diversos investigadores e cientistas. É coordenada pela estrutura de missão dos assuntos do mar, um departamento de pesquisa científica civil, que leva a cabo diversos estudos do interesse do governo português e que depende do Ministério da Defesa Nacional. Os biólogos vão inventariar a biodiversidade marinha numa expedição a bordo do navio Crioula da Marinha Portuguesa. Em estúdio está o professor Frederico Carvalho Dias, é o assessor científico da estrutura de missão para os assuntos do mar. Muito boa noite, obrigada por estar presente aqui neste Jornal do Dia. Começo por lhe perguntar em que consiste exatamente esta missão. Nesta missão vamos tentar inventariar toda a biodiversidade marinha nas Ilhas Desertas e no Porto Santo, isto no arquipélago da Madeira, e seguidamente nos Ilhéus das Formigas, no arquipélago dos Açores. É uma missão que vai durar um mês? Sim, dura cerca de um mês. Portanto, o navio encontra-se atualmente em Lixões, sai amanhã de manhãzinha para a Madeira e está previsto regressar novamente ao continente apenas no final de julho. Na prática, o que é que os investigadores vão fazer no dia-a-dia? Na prática, os investigadores vão mergulhar para fotografarem, filmarem, observarem e recolherem amostras das várias espécies biológicas que existem nos locais em estudo, também fazer a caracterização dos fundos e tipos de habitats, acabando o mergulho e voltando ao navio, depois existe todo um processo de triagem, de análise das amostras recolhidas, de tratamento da informação, que posteriormente todos estes dados são inseridos no sistema Marbis, que é o sistema de informação para a biodiversidade marinha, que nós na estrutura de missão temos estado a desenvolver e que, portanto, engloba e recolhe toda esta informação relativamente às espécies e habitats do nosso oceano. Este é apenas um dos estudos que tenha feito outros estudos, algum que gostaria de realçar? Um estudo extremamente importante e que é também um projeto nacional que foi e é o projeto de alargamento da extensão da plataforma continental portuguesa. Foi um processo... Durou 4 anos, esse estudo? O estudo está em andamento, o processo está em andamento. Portanto, é um trabalho técnico altamente especializado, envolve várias vertentes, não só científicas, mas também jurídicas. Em 2009 entregamos a submissão portuguesa nas Nações Unidas. O ano passado, em 2010, a proposta foi publicamente apresentada nas Nações Unidas, mas os trabalhos continuam a decorrer e, portanto, ainda há muito trabalho a fazer nessa área também. Mas que tipo de estudos é que são precisos para submeter esta extensão da plataforma continental às Nações Unidas? Foi um trabalho extenso. É um trabalho extenso porque a plataforma continental é o fundo, é o solo e o subsolo marinho. E que, basicamente, nesta proposta entregue às Nações Unidas, o que Portugal e os outros países também envolvidos neste processo mostram é que, para além das 200 milhas, onde atualmente termina a ZEE, portanto, para além das 200 milhas, o fundo marinho prolonga-se naturalmente e, portanto, toda aquela região do oceano, para além das 200 milhas, continua a ser também território nacional. E, portanto, os critérios, por um lado, são técnicos, são científicos, são critérios geológicos, têm a ver com a forma do fundo do mar, com a sua composição, mas, por outro lado, este também é um processo jurídico, porque todo este processo da extensão da plataforma continental está enquadrado e é regulamentado pela Convenção do Direito do Mar das Nações Unidas e, como tal, tem aspectos jurídicos, legais, também extremamente importantes e, de facto, a parte mais científica e a parte mais jurídica estão totalmente interligados. E, sendo aprovada, poderemos ter aqui uma plataforma continental de 3,6 milhões de quilómetros quadrados. É este número? Sim, mais ou menos, provavelmente um pouco mais até no total, incluindo a zona que já é reconhecida, que já existe dentro das 200 milhas e, de facto, eu julgo que Portugal será o segundo país no mundo com a maior plataforma continental. Que benefícios é que Portugal pode tirar disso? Bom, por um lado,
o território é naturalmente alargado com o reconhecimento de toda a comunidade internacional, porque neste processo de alargamento da plataforma continental é muito interessante, porque talvez pela primeira vez na história da humanidade os países aumentam o seu território de forma pacífica e de alguma maneira consensual. E portanto isso já é importante aumentarmos o nosso território. Por outro lado, existe um grande potencial de recursos, tanto vivos como não vivos, no oceano, em particular na plataforma continental. Nós, nos nossos trabalhos, não andamos a fazer prospecção, naturalmente, andamos a recolher amostras e a fazer estudos que permitissem o alargamento da extensão, mas o que nós observamos é que, de facto, existe um potencial enorme que tem que agora ser caracterizado e avaliado. Isto tanto ao nível de recursos minerais, por exemplo, em metais ou umas substâncias chamadas que são as terras raras, mas que basicamente toda a eletrónica utiliza estes materiais. O nosso modo de vida hoje em dia depende deles e, como o próprio nome indica, não são muito abundantes e, de facto, temos a noção que no fundo do oceano existe um grande potencial desses materiais poderem ser explorados. Existe também a componente energética, obviamente, não só o petróleo e o gás, mas, por exemplo, há metano. No fundo é gás natural, só que está misturado com água e congelado no fundo do oceano. Portanto, é algo que, em termos energéticos, também apresenta um grande potencial. E, por outro lado, e nesse aspecto a um prazo mais curto, digamos a médio prazo, há a riqueza dos recursos vivos. Não só, obviamente, no caso das pescas, mas especialmente no que diz respeito à biotecnologia, ao aproveitamento de uma série de moléculas que estes organismos marinhos desenvolveram, que, repare, eles vivem em ambientes extremamente hostis. Para ter uma ideia, por cada metro de profundidade, a pressão aumenta, corresponde a ter 1 tonelada de água por cima. Portanto, há organismos que vivem em grandes profundidades e, portanto, sob uma pressão da água muito grande. Uns a temperaturas muito baixas, tipicamente a temperatura ao longo da água vai diminuindo com a profundidade, mas também há zonas do oceano, ali, por exemplo, ali na zona dos Açores, que são as fontes hidrotermais, em que de facto a água sai do solo qualquer coisa como 100 graus centígrados. E aí existe vida e a profundidades onde nem sequer a luz chega. E, portanto, toda a cadeia trófica destes ecossistemas não depende da fotossíntese, que nós estamos habituados aqui na superfície, mas de outros processos que, de alguma maneira, ainda são novos para a ciência, ainda estão a ser estudados, mas que apresentam grande potencial. E este tipo de substância já tem sido usado em medicamentos, na indústria agroalimentar também, numa série de aplicações extremamente importantes e cujo potencial é imenso. Mas como é que depois Portugal pode passar deste potencial que percebemos que temos, Sim. que ainda não está todo inventariado, para depois obtermos benefícios práticos? Pois, como disse muito bem, não está inventariado e, portanto, daí esta missão que começou na quinta-feira, portanto, amanhã, de alguma maneira, tem de facto o seu início. Inventariar mais um pouco? Inventariar, porque temos que saber o que é que temos. Temos que saber, temos que conhecer o que temos, por um lado, para que a exploração dos nossos oceanos ocorra de forma sustentável, mas para ocorrer de forma sustentável é preciso saber o que há e como é que os ecossistemas se comportam e que tipo de pressões é que podem estar sujeitos. Após isso, é uma questão de... Tem que se continuar a exploração, tem que se avaliar, de facto, as várias características dos vários recursos existentes e também o que a história da humanidade tem mostrado é que, à medida que a tecnologia vai avançando, e nesta área do mar a tecnologia nos últimos anos tem avançado muito rapidamente e com novidades espetaculares, e portanto, como eu dizia, à medida que a tecnologia avança... Mais rapidamente se conseguem resultados, chegam aos recursos e coisas que se pensava que seriam impossíveis, de facto, tornam-se quase banais. Mas esse alargamento da plataforma continental coloca também aqui a questão da fiscalização. Sim, a fiscalização é importante para... Temos capacidade para fiscalizar todos estes quilómetros? Eu diria que
Temos ou teremos que ter, ou teremos que ter, porque é uma questão de... é o nosso território, é o nosso país e, portanto, com certeza que, havendo eventualmente algumas necessidades adicionais, elas serão garantidas porque se trata de proteger a nossa casa, no fundo, não é? Sim, mas fiscalizar no mar não é exatamente, ainda para mais nesta extensão, não é exatamente o mesmo do que fiscalizar em terra. Isto poderá aqui colocar algumas dificuldades ou não? Eu diria que não, desde que haja empenho e se encontrem as boas soluções, porque muitas vezes fiscalizar no mar é mais simples, porque fiscalizar no mar significa se tivermos satélites a observar o que está a passar à superfície, tendo alguns navios, obviamente, no mar, existem também aeronaves, de alguma maneira torna-se relativamente simples fiscalizar qualquer zona marítima, não é? Uma última pergunta que queria que tentasse responder era de que forma é que acha que esta crise e as medidas de austeridade que vão ser impostas pode afetar esta inventariação de toda a plataforma continental e do que temos debaixo de água? A forma como pode afetar é... A tecnologia ajuda, mas a tecnologia ajuda... a falta de meios financeiros pode dificultar? Não, temos que ser rigorosos, aliás, como nós normalmente somos na estrutura de missão e normalmente no país, de forma a estabelecer prioridades e, de facto, sermos extremamente eficazes em todo este processo. Há muito trabalho para fazer e julgo que, enfim, é de facto um projeto nacional e, de facto, obviamente que estamos numa época de grande contenção, mas estas atividades são fundamentais até também para esta Pode ser geração uma e a oportunidade próxima. esta descoberta do mar? É sem dúvida uma oportunidade. Aliás, eu julgo que atualmente toda a sociedade portuguesa está sensibilizada para a oportunidade e para o potencial que constitui o mar e como tal está, de facto, a regressar ao mar. Muito obrigada, Frederico Carvalho Dias, pela sua presença aqui neste Jornal do Dia.